Amados irmãos e irmãs, povo de Deus, nós os saudamos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este vídeo que estamos gravando agora, ainda no domingo à noite, no final do domingo, dia 10 de agosto de 2025, para enviar para os irmãos amanhã, segunda-feira. E que seja esse dia de segunda-feira, quando você estiver ouvindo esta pequena mensagem, fazendo-nos lembrar dos feitos de Deus, daquilo que Deus fazia e continua fazendo no meio do seu povo. Coisas que marcaram nossa vida e a gente nunca esquece. No capítulo 5 de Mateus, versículo 3, nas bem-aventuranças, no sermão das bem-aventuranças, proferido pelo querido Mestre Jesus, a primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Nós ser pobres de espírito, humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu creio que a Esther lembra de um testemunho que ela estava me contando hoje ainda. Verdade. Quando um irmão na escola bíblica dominical, a lição era essa, do sermão da montanha, as bem-aventuranças. E ele guardou aquilo, guardou a palavra no coração. Foi pensando aquilo o dia todo. Quando chegou a noite na igreja, ele começou a orar baixinho. Isso meu pai sempre contava para nós, porque eu ainda não era nascida. E ele começou a dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E ele continuou, mas foi alteando a voz, sem ele perceber, ele foi alteando a voz, daqui a pouquinho ele gritava: bem-aventurado os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. E foi falando mais alto, daqui a pouquinho o Senhor batizou ele com o glorioso Espírito Santo. E aquele irmão foi fiel até a morte. Eu cheguei depois, mais tarde, a conhecê-lo, porque meu pai sempre falava. É isso aí que o Senhor faz. Quando nós guardamos a palavra e vamos ruminando aquela palavra dentro de nós, e ela vai fazendo efeito. Eu lembro também do irmão Luckenberg, um velhinho, um dos primeiros crentes pentecostais do Alto Vale do Itajaí. Vejam só, irmãos, começou a repetir a palavra: bem-aventurado os pobres de espírito ou em espírito, porque deles é o reino do céu, e o Senhor encheu ele do seu espírito. Hoje eu estava lendo sobre um massacre de cristãos que aconteceu no Congo na semana passada, dia 29 ou 28 de julho agora, no interior do Congo, quando exércitos ali inimigos, eles invadiram uma igreja cristã e mataram, era mais ou menos meia-noite, eles estavam dormindo ali na igreja porque tinham vindo de aldeias para ficar ali para o trabalho do dia seguinte. Eles mataram entre 35 a 40 irmãos, entre crianças, jovens e também alguns idosos. Muitas crianças fugiram para o mato e desapareceram e ainda não foram encontrados. Adultos também. E quando alguém foi questionado, um dos líderes ali daquele trabalho perguntou por que eles morreram. Ele citou o versículo 5 das bem-aventuranças aqui. Sabe o que ele disse? Mas por que eles mataram eles? Por que eles não revidaram? Por que eles calaram-se? Ele citou o versículo 5 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Aquele irmão simplesmente respondeu para aquela autoridade que indagou ele. Por que eles morreram? Porque eles eram mansos. Irmãos, o manso e humilde de coração, ele dá a própria vida, mas não nega a sua fé. Nós precisamos ter essa fé perseverante na nossa vida.
Uns recebem, como nosso irmão Luktenberg. Ele recebeu o batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, quando ele estava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui, essa matança de cristãos que acontece e continua acontecendo, irmãos. E nós não ligamos para isso, e muito pouco é falado sobre isso na mídia, nas grandes emissoras de que trazem notícias, nos grandes jornais. Não se fala, isso é abafado. Mas foi na semana passada, ou na outra semana, alguém perguntou: mas por que eles morreram? Porque eles eram mansos. Meu querido irmão e irmã, a igreja do Senhor sempre foi mansa. Ela deu a vida para não negar o Senhor da vida. Faça isso. Não reclame tanto. Não fique se queixando de coisas pequenas. Olhe para os nossos irmãos, os mansos de coração, que dão a vida para não negar o Senhor. E isso vem acontecendo durante toda a história da igreja. E nós parece que estamos isentos disso tudo, mas pode chegar até nós. E nós precisamos dessa mansidão divina para vencer o inimigo e, se for preciso, dar a nossa própria vida. Deus abençoe a todos os irmãos e até amanhã, na santa paz do Senhor Jesus Cristo.